Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, mais uma semana começando hoje, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, aniversário do Djavan, aí 76 anos de idade, né? Grande gênio da música brasileira. O Assunto Federal já está no ar com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro, você já sabe, é sempre de segunda a sexta, ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E saiu hoje o resultado do SISU 2025, o Sistema de Seleção Unificada. A chamada regular preencheu 97% das vagas, segundo o MEC, com mais de 254 mil aprovados para ingressar no ensino superior de instituições em todo o país. Lademir Filipim conta pra gente. O Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2025, preencheu 97,4% das vagas na chamada regular. Segundo o Ministério da Educação, o resultado reflete mudanças como remanejamento de vagas previstas na Lei de Cotas, que distribui oportunidades entre cotistas e ampla concorrência e evita que posições fiquem desocupadas. Foram quase 255 mil aprovados, sendo 128,7 mil pela ampla concorrência, 111,6 mil por cotas e 14,5 mil por ações afirmativas próprias das instituições. A busca por cursos de licenciatura cresceu 23% em relação a 2024, impulsionada pelo programa PED Meia Licenciaturas, que oferece bolsas mensais a estudantes com alto desempenho. Do total, cerca de 12,5 mil aprovados são elegíveis ao benefício. O SISU 2025 registrou a inscrição de mais de 1,3 milhão de candidatos que concorreram a cerca de 262 mil vagas oferecidas por 124 instituições públicas de ensino superior. O prazo para matrícula ou registro acadêmico dos aprovados na chamada regular vai até dia 31 de janeiro. Os candidatos podem consultar o resultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Aqueles que não foram selecionados na chamada regular também têm até o dia 31 de janeiro para manifestar interesse em participar da lista de espera. As convocações para o preenchimento de vagas remanescentes vão ocorrer entre fevereiro e setembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E um assunto que esteve em alta desde a última sexta-feira e durante todo o fim de semana foi o tratamento dado pelas autoridades norte-americanas aos brasileiros deportados. O Ministério das Relações Exteriores informou que vai pedir explicações aos Estados Unidos sobre o uso de algemas e correntes nos pés dos brasileiros, em desacordo com o Tratado Bilateral de Repatriação. José Carlos Andrade tem mais detalhes. O governo federal, por meio do Ministério das Relações Exteriores, MRE, vai solicitar explicações formais aos Estados Unidos após tratamento dispensado a 88 brasileiros deportados. O grupo, que deveria desembarcar em Belo Horizonte, foi levado a Manaus após problemas técnicos no voo fretado pelo governo norte-americano. No desembarque foi constatado que os passageiros estavam algemados nos pés e nas mãos, o que viola os acordos firmados entre os dois países. O ministro Mauro Vieira, em reunião com representantes da Polícia Federal e da Aeronáutica, classificou o caso como inaceitável.
Por determinação do governo brasileiro, a Polícia Federal removeu as algemas e impediu que os deportados fossem submetidos novamente à custódia norte-americana. Os passageiros seguiram viagem em aeronave da Força Aérea Brasileira até Belo Horizonte. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O presidente Lula foi liberado hoje para retomar plenamente suas atividades, incluindo viagens e práticas esportivas. Uma nova tomografia no Hospital Sírio-Libanês indicou melhora progressiva da saúde do presidente. O boletim médico atesta a recuperação plena depois daquela cirurgia de emergência em dezembro para drenar o sangue do hematoma que o Lula teve após acidente doméstico no ano passado. Hoje de manhã, o presidente Lula e o presidente russo Vladimir Putin conversaram por telefone. Estefânia Lima tem os detalhes do que foi discutido. Na conversa por telefone nesta segunda-feira com o presidente russo Vladimir Putin, o presidente Lula expressou preocupação com o cenário internacional, reafirmou o compromisso do Brasil com a promoção da paz e destacou a busca por uma solução para o conflito na Ucrânia. Segundo o Palácio do Planalto, Putin agradeceu a contribuição do Brasil no tema e demonstrou interesse no trabalho do Grupo de Amigos da Paz, lançado pelo Brasil e pela China na ONU em setembro de 2024. Lula e Putin também discutiram temas como o BRICS, sob presidência brasileira esse ano, e a necessidade de facilitar comércio e investimentos entre os membros do bloco. Ambos saudaram o ingresso da Indonésia como membro pleno do BRICS. Lula também agradeceu o convite russo para a comemoração, em Moscou, dos 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, que será celebrado dia 9 de maio, e indicou a intenção de comparecer. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. E a produção de carnes atingiu um novo recorde na série histórica no ano passado, segundo a Conab. Lucília Araújo tem as informações. A produção de carnes no Brasil atingiu um recorde histórico em 2024, totalizando 31,57 milhões de toneladas, impulsionada pelo auge do ciclo pecuário. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, espera para este ano uma estabilidade no volume total, com crescimento na produção de carne suína e de aves. Para a carne suína, que alcançou a produção de 5,36 milhões de toneladas, projeta-se um crescimento de 3,1% para este ano. Vale destacar a exportação recorde em 2024, de 1,32 milhão de toneladas, graças ao aumento na demanda de países como México e Japão. Já com relação às aves, a produção em 2024 passou de 15 milhões de toneladas, com exportações de 5,16 milhões de toneladas, compensando a queda na demanda chinesa, com maior procura de países como México e Chile. A carne bovina atingiu produção recorde de 10,91 milhões de toneladas em 2024, com exportações lideradas pela China. E a produção de ovos, estimada em 45,8 bilhões de unidades ano passado, tem previsão de novo recorde em 2025, com 48 bilhões de unidades. Com esses resultados, a disponibilidade interna de proteínas atinge um consumo per capita acima de 102 quilos por habitante por ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Eu estava olhando aqui no site do Ministério da Agricultura e Pecuária, esse recorde foi grande mesmo. A expectativa para o ano de 2024, segundo o site do Ministério, era de 10 milhões de toneladas. Chegou a 15. É uma loucura, né? E olha, o consumo interno ainda é bastante grande, privilegiado. Vamos dizer assim, desses 10 milhões que estavam previstos, eles previam que 6,6 milhões iam ser para o mercado interno e 3 milhões e meio para a exportação. Ou seja, quase o dobro fica aqui dentro mesmo. 100 e tantos quilos que cada um consome por dia, segundo a reportagem aí da Lucília, né? Por dia, né? Por ano, né? Por dia é impossível, né? O cara morre se comer 100 quilos de carne, né? Então, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, perde para os Estados Unidos, mas é o que mais negocia, portanto é o maior exportador de carne bovina, né, in natura. E a China mesmo tendo queda nesse consumo,
como continua sendo um dos grandes importadores do Brasil. Estados Unidos, Chile, Hong Kong e Emirados Árabes também estão nessa lista aí. Agora 4h10, horário de Brasília. A Advocacia Geral da União está cobrando 725 milhões de reais por danos ambientais no Pantanal. Claudimário Carvalho. A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com uma ação civil pública para cobrar 725 milhões de reais de 3 infratores responsáveis por destruir mais de 6 mil hectares no Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O valor corresponde aos prejuízos causados pela exploração da área entre 2020 e 2024, com uso de queimadas, desmatamento e atividade de pecuária que impediram a regeneração do bioma. As investigações tiveram origem na Operação Prometeu, conduzida pela Polícia Federal, que identificou a instalação de 2 fazendas ilegais na área, cada uma com cerca de 3 mil hectares. Na ação, a AGU solicita o bloqueio de bens dos réus, totalizando 212 milhões de reais por ano de dano ambiental, além da elaboração de um plano de recuperação de área degradada. Laudos e imagens comprovam as irregularidades, incluindo o uso de motosserras e incêndios. O caso faz parte do programa AGU Enfrenta, criado em 2024 para responsabilizar infratores ambientais de forma civil, administrativa e criminal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E o Ministério dos Direitos Humanos e a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos organizam a entrega de certidões de óbito retificadas às famílias de vítimas da ditadura militar, incluindo aí de Rubens Paiva, né, que é o personagem principal. Na verdade, a personagem principal é interpretada pela Fernanda Torres, né, que era a mulher do Rubens Paiva, né, que foi retirado de dentro de casa, foi para o quartel, desapareceu e ninguém nunca mais soube dele. José Carlos Andrade está de volta com essa notícia. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, está organizando a entrega de certidões de óbito retificadas às famílias de 414 vítimas da ditadura militar. Entre elas está a família do ex-deputado federal Rubens Paiva, que manifestou o desejo de receber o documento junto a outras famílias. A retificação dos documentos segue uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que determina a inclusão da causa de morte como não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição política do regime instaurado em 1964. As famílias interessadas devem entrar em contato com a comissão, informando o local onde preferem receber os documentos. As cerimônias vão incluir pedidos formais de desculpas e homenagens às vítimas. Os cartórios têm até 30 dias após o envio de informações pelo CNJ para emitir as novas certidões. A previsão é que os primeiros documentos sejam entregues nas próximas semanas. As datas das solenidades vão ser divulgadas em breve. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E olha, desde o início desse mês de janeiro, as mulheres já podem se alistar voluntariamente no Exército. O prazo segue aberto até o dia 30 de junho. Mas só nesses primeiros 27 dias, segundo o balanço divulgado hoje, foram mais de 22 mil inscrições. Estefânia Lima volta com essas informações. Pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres podem se alistar voluntariamente para o serviço militar inicial. Desde o início do período de alistamento, em 1º de janeiro, mais de 22.500 brasileiras já demonstraram interesse em servir às Forças Armadas. São 1.500 vagas disponíveis para jovens que completam 18 anos em 2025, com alistamento aberto até o dia 30 de junho. A seleção será feita ao longo do ano e a incorporação está prevista para 2026. A partir desse momento, o serviço militar passa a ser obrigatório por um período inicial de 1 ano, com possibilidade de renovação. Após o término, as mulheres recebem o certificado de reservista e ficam aptas a atender a convocações em caso de necessidade. O alistamento pode ser feito online pelo site alistamento.eb.mil.br, no aplicativo do Exército Brasileiro ou presencialmente nas juntas de serviço militar. As candidatas podem optar por servir na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica.
Para mais informações, acesse o site do Ministério da Defesa no endereço gov.br/defesa. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. E olha, acabou de sair uma nota do presidente Lula, lembrando que hoje, 27 de janeiro, é celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A nota diz que há exatos 80 anos, o campo de concentração de Auschwitz foi libertado. Auschwitz foi palco de uma brutalidade indescritível, né? Onde pereceram 1 milhão dos 6 milhões de judeus que perderam suas vidas sob a barbárie do regime nazista de Hitler. De 6 milhões, então, 1 milhão foi ali em Auschwitz. Recordar os seus horrores não é apenas um ato de memória, mas também um gesto de compromisso com a humanidade diante dos perigos do extremismo que ressurge nos dias de hoje. Lula afirma ainda que, como presidente do Brasil, renova o compromisso com a luta contra o antissemitismo e contra todas as formas de discriminação. Assunto Federal. Depois de um fim de semana ensolarado no centro da capital federal, a segunda-feira começou com chuvas em algumas regiões. E como é que tá aí na sua cidade? Vamos saber a previsão do tempo com o Lademir Filipim. Roda aí, Zé. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta segunda-feira muitas nuvens com pancadas e chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 35%. Goiânia, em Goiás, fica com muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, apresenta sol entre muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar vai de 90% a 60%. Fortaleza, no Ceará, com muitas nuvens com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila entre 26 e 30 graus. A umidade do ar é de 95% a 65%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 95% a 65%. Macapá, no Amapá, fica com tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 95% a 60%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100% a 60%. Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, celebra aniversário com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 60%. Florianópolis, em Santa Catarina, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar gira em torno de 95% a 70%.
Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 27 de janeiro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E vamos mandar aquele parabéns para a cidade que está aniversariando hoje, diferente de outros dias, né? Hoje apenas uma cidade no Brasil está fazendo aniversário, como a gente acabou de ouvir aí. Um abraço para todos os moradores de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Todo dia eu falo aqui, né, do Comunica BR, que é para saber como é que o governo está chegando aí na sua cidade e que tem várias informações. Hoje eu abri aqui o Comunica BR. Olha só, vou falar para você, tem informação sobre ciência e tecnologia, educação, gestão, saúde, cultura, emprego e renda, infraestrutura, segurança pública, transferência aos estados e municípios, é aquele, né, transferência do governo federal, tem desenvolvimento produtivo, informações sobre esporte, meio ambiente e transferências ao cidadão. Essa aqui é o Bolsa Família, né, que chega aí do governo federal para as suas cidades. Aí no caso aqui, Pedro Leopoldo, eu escolhi educação, porque a educação é que transforma o Brasil e o mundo, né? Então vamos lá, governo federal presente na educação de Pedro Leopoldo, através do PENAI, o Programa de Alimentação Escolar, atendendo 6.200 crianças em 31 escolas, e essas escolas receberam direitinho os recursos reajustados em 2024. 30 escolas receberam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola para pequenos reparos e manutenções durante o ano. Pedro Leopoldo aderiu ao programa Escola em Tempo Integral, que transfere recursos para apoiar a implementação de 35 horas semanais de aulas nas escolas da educação básica. E também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. O Programa Nacional do Livro e Material Didático beneficiou 9.800 alunos, que receberam em 2024 57 mil exemplares entre livros e apostilas. Tem o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, que atendeu 162 alunos e 40 estudantes foram atendidos com bolsas no ProUni, sendo que desses 40, 77,5% receberam a bolsa integral e os outros 22,5% recebendo aí a bolsa parcial, que é a metade da mensalidade através do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Agora 4h22, horário de Brasília. Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora a gente vai ouvir aqui o Prosa Rural, produzido pela Embrapa. Você fica sabendo nesse episódio de hoje sobre as principais pragas que afetam a cultura da manga e os danos que elas podem causar na produção. O pesquisador da Embrapa Semiárido, Tiago Cardoso, explica que o manejo correto das pragas é essencial para a produtividade e sustentabilidade da cultura. Roda aí, Zé. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal! É com muito prazer que estamos reunidos novamente para mais uma edição do Prosa Rural, o programa da Embrapa que conecta você com as novidades do campo. Hoje vamos falar sobre a cultura da mangueira. Para a gente ter uma ideia da relevância dessa cadeia para o Brasil, em 2023, as exportações da manga brasileira atingiram um recorde histórico de 315 milhões de reais em faturamento. Apesar da alta demanda no mercado, essa cultura enfrenta diversos desafios relacionados à fitossanidade, ou seja, à saúde da planta. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre as principais pragas que atacam a mangueira, as formas de tratamento e a prevenção. Vamos falar também sobre as pesquisas conduzidas pela Embrapa, que têm contribuído significativamente para enfrentar esses problemas, incluindo monitoramento, controle biológico, uso racional de defensivos e práticas culturais adequadas. Fique com a gente, que tem muita informação por aqui.
E para nos ajudar a entender melhor o tema, temos o prazer de contar com a participação do Tiago Cardoso da Costa Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido, unidade de pesquisa localizada em Petrolina, Pernambuco. Vamos para o Dedo de Prosa. Um Dedo de Prosa. Tiago, seja bem-vindo ao Prosa Rural. Para início de nossa conversa, Tiago, eu te pergunto, é correto dizer que a mangueira é alvo de uma ampla variedade de pragas em seu cultivo? Olá para todos os ouvintes. Certamente a mangueira ela é alvo de várias pragas, de insetos e ácaros, que são problemas para a cultura aqui, principalmente no Vale do São Francisco, que é a principal região produtora de manga do Brasil. Então, a gente tem uma vasta diversidade de pragas e isso também muito por causa do sistema de cultivo que a gente tem. É uma cultura que ela é irrigada, a gente tem um plantio escalonado, ou seja, a gente tem as diferentes fases da mangueira ocorrendo ao longo de todo o ano. Isso tudo ajuda essas altas médias de temperatura, essa disponibilidade de alimento o ano todo, um microclima adequado a você ter essa presença de diversidade de insetos e ácaros. Então, a gente tem, por exemplo, como uma das principais pragas, a mosca das frutas, mas a gente também tem várias espécies de trips, várias espécies de cochonilhas. Nós temos uma que a gente chama de mosquinha da mangueira, que ela ocorre principalmente na época do meio do ano, que a temperatura dá uma amenizada aqui na região. Temos espécies de ácaros, percevejos que recentemente também se tornaram problemas aqui na região, com várias espécies. Traças que ocorrem na inflorescência, na panícula da mangueira, pequenas lagartas que podem causar danos nessa fase. Até mesmo pulgões em alguns períodos e coleobrocas, que são besouros em que sua fase larval ela penetra nos troncos, nos ramos e causando secamento de parte das estruturas da mangueira. Ah, entendi. E como tem sido a evolução do cenário das pragas na cultura da mangueira ao longo dos anos? Quais mudanças significativas foram observadas? Nos últimos anos tem surgido uma maior diversidade de insetos causando danos em mangueira, principalmente insetos sugadores. A gente tem exemplo de algumas espécies de trips, temos espécies de cochonilhas, e essas cochonilhas, algumas migrando para os frutos. E as pragas de mangueira, quando elas migram para os frutos, essas atingem um status de maior importância, pois elas causam danos diretamente no produto a ser comercializado. Então a gente tem algumas espécies que têm causado prejuízos e maior número de descarte de frutos por produtores, e também percevejos que não eram problemas para a cultura até recentemente, e algumas também causando danos em frutos, então também se tornando maiores problemas. Uma das mudanças que a gente tem notado, que pode estar relacionado também com uma maior incidência de pragas, tem sido o maior adensamento de cultivo. Então, hoje a gente tem quase 3 vezes mais plantas por hectare do que se tinha antigamente. Então, esse adensamento de cultivo, obviamente, você tem mais alimento para os insetos. Então, consequentemente, você vai ter uma maior quantidade de pragas. Você tem copas de plantas que se tocam uma com a outra. Isso facilita também a dispersão dessas pragas, principalmente aquelas que não têm asas, por exemplo, ácaros e muitas das fases das cochonilhas. Então, o contato entre plantas facilita esse transporte e mesmo o microclima modificado que é formado ali. Então, tudo isso pode afetar os insetos que estão ali ocorrendo. Nossa, são muitos fatores, não é mesmo? E, Tiago, qual é a importância de se identificar corretamente as pragas que afetam a cultura da manga e identificar também os danos que cada tipo de praga pode causar? Por que isso é importante? Esse é um fator crucial para implementar qualquer medida de controle de insetos pragas na cultura. Então, a identificação correta de qual praga é essa e aquele dano, se ele realmente é causado por aquele inseto. Então, muitas vezes, uma identificação errada vai fazer com que você possa estar utilizando um método de controle errado. Então, você vai estar gastando dinheiro, você não vai estar sendo eficiente no controle, tendo maiores perdas. Tudo isso baseado numa identificação errada. Então, a gente saber reconhecer as diferentes pragas
se aqueles danos realmente estão associados com aquela espécie é fundamental. Então, e na mangueira é muito comum a gente ter danos em frutos que a gente só vê tardiamente, mas que o dano foi feito, por exemplo, quando o fruto foi recém-formado, ele ainda era pequeno. Você tem, por exemplo, um inseto sugador que vai se alimentar daquele fruto que a gente chama de chumbinho. Quando você tem uma alimentação nessa fase muito inicial, o fruto vai crescer e ele vai ter deformações, algo que a gente não vai saber quando chegar no final do ciclo por que esse dano foi ocasionado, se a gente não tiver estudos que comprovem isso. Então, por exemplo, a gente já fez alguns estudos que a gente comprovou danos ocasionados por percevejos. Mesma coisa de pulgões que se alimentam ali naquela fase de chumbinho, de ervilha, aquele no início de formação do fruto, pode também causar deformações nos frutos. Então, a gente saber associar qual a espécie com seu respectivo dano é essencial para que o produtor saiba reconhecer e aí sim adotar a medida correta de controle. E quais os principais cuidados preventivos que o produtor pode ter para proteger seu pomar de ser atingido por pragas, que obviamente podem trazer muitos prejuízos? A prevenção principal que os produtores devem adotar é o monitoramento de pragas. Algumas fazendas que são maiores, essas grandes exportadoras, elas possuem até a função de empregados que têm a função exclusiva de monitorar a presença de pragas. A gente sabe que isso não é realidade de todos quando a gente vai para médios e pequenos produtores. Aí, no caso, o próprio técnico agrícola, o responsável pela área, ele tem que estar entrando na área e monitorando a presença de pragas naquele momento. E principalmente nas nossas condições de região de clima com temperatura muito elevada, o aumento populacional de insetos pode ocorrer de forma muito rápida. Então, a entrada na área para percorrer e verificar a presença de como é que está a ocorrência desses insetos deve ser pelo menos uma vez por semana quando a gente está na fase de desenvolvimento vegetativo, mas quando chega na fase de floração e frutificação, a gente tem que entrar pelo menos 2 vezes nessa área para verificar como é que está a ocorrência de insetos. Então, isso é a principal prevenção que o produtor deve adotar. Monitorar para saber qual é o melhor momento de entrar com o controle. Fora isso, é óbvio que você tem alguns manejos culturais que também vão ajudar. Você manter o rosto baixo das plantas espontâneas que ocorrem na sua área. Não deixar plantas tocando, por exemplo, quando está na fase de frutificação, que toque o fruto, porque aí você pode fazer uma ponte para que algumas pragas possam partir da parte do solo para o fruto, né? Causar danos. Você tem uma poda que você deixa a planta mais arejada, que não deixa ela tão sombreada, que pode favorecer algumas pragas, como exemplo de cochonilhas. Não deixar frutos no chão para não permitir a multiplicação, principalmente de moço das frutas, que é uma praga fundamental da cultura. Então, isso são outras medidas que são preventivas culturais. E o que você poderia compartilhar com a gente sobre o aumento da adoção do controle biológico na cultura da manga? Quais têm sido os resultados observados com essa abordagem? Felizmente, hoje, o controle biológico é uma realidade no Brasil e não é diferente na fruticultura tropical aqui no Vale do São Francisco. Na nossa região, o maior propulsor da adoção do controle biológico tem sido as restrições que os mercados importadores de frutas têm cada vez colocado e aumentado para a presença de resíduos de moléculas químicas. Então, chega no momento que o produtor que vai exportar, ele não pode mais utilizar várias dessas moléculas e há necessidade de que utilize métodos que não deixem resíduo nos frutos. E para isso, certamente o controle biológico é uma das principais opções. O uso de micro-organismos tem sido o que mais rápido tem sido adotado, desde bactérias a fungos, então patogênicos. Essas estratégias também do controle biológico com micro-organismos é mais fácil do produtor adotar, porque ela é bem mais similar de ser utilizada com o controle químico. Então o produtor também prepara uma calda, ele consegue pulverizar. Então é uma estratégia de controle mais fácil de ser adotada. O controle biológico com macro-organismos, ou seja, utilizando vespas, ácaros predadores, também tem se iniciado na nossa região. Porém, ela ainda demanda uma maior capacitação técnica por ser algo ainda muito diferente do que comumente os produtores utilizam. Mas hoje já é uma realidade, inclusive temos algumas áreas que têm
adotado estratégias quase únicas com insumos biológicos, certamente nós observamos uma modificação pelos produtores e que cada vez mais buscam e têm interesse por adotar estratégias biológicas para o controle de pragas. Eita, prosa boa, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? Já aprendemos sobre as principais pragas que atingem a mangueira e que é importante saber identificá-las e saber também que danos elas podem causar para poder adotar a estratégia correta de controle. Obrigado, Tiago Cardoso da Costa Lima, pesquisador da Embrapa Semiárido, por todas as informações prestadas aos nossos queridos ouvintes. Na página da Embrapa na internet e também no canal YouTube da Embrapa, estão disponíveis diversos conteúdos, entre vídeos e publicações sobre essa e outras tecnologias da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, você já sabe, é só ligar. 87 é o DDD, telefone 3866-3823. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o link para o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e você já fica ligado para o nosso próximo programa. Até lá! Achou interessante este programa e ficou com um gostinho de quero mais? Então, ouça o podcast Prosa Rural para acompanhar muitos outros programas tão interessantes quanto este. No podcast Prosa Rural, fica bem fácil de você encontrar um tema de seu interesse. Estão todos lá para você. É isso mesmo. O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas de áudio, como o Google Podcasts e o Spotify. Então passa lá e segue a gente para não perder nenhum episódio. Tem programa novo toda semana. O podcast Prosa Rural é produzido pela Embrapa. Te espero lá. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha. Edição e apresentação, Jorge Macal. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Semiárido. Assunto Federal. É ouro para Rebeca Andrade! O Brasil é ouro no halterofilismo! Dayana Medeiros! 100% dos nossos medalhistas em Paris têm o DNA do Bolsa Atleta. Quer representar o Brasil? Conte com a gente para chegar lá. Você nasceu para vencer. Há 20 anos, o Bolsa Atleta nasceu para você. Saiba mais em gov.br/esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Momento Entrevista. As exportações de alta tecnologia cresceram 11,5% e ajudaram a impulsionar a indústria brasileira. Para falar sobre esse crescimento e o impacto na economia do país, o Canal Gov recebeu o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Erlon Brandão. E a gente trouxe aqui para você a entrevista completa. Vamos ouvir.
Vamos começar explicando aí o que se trata a indústria de transformação. A indústria de transformação são todos os bens que passam por alguma transformação industrial, por algum processo fabril. É um setor grande, diverso, ele vai desde alimentos, por exemplo, carnes, a própria atividade de um frigorífico é considerada indústria de transformação, até os bens mais elaborados, como os de alta tecnologia, que a gente vai citar com mais detalhes aqui, como aeronaves, medicamentos, celulares, computadores, né? Então, todos os bens que sofrem algum processo produtivo é considerado indústria de transformação. E as outras categorias que temos são os minerais, né? E os bens agropecuários, né, sem transformação industrial. Maravilha. E aí, desses bens, como o senhor falou, as exportações de bens de alta tecnologia, aquelas que são mais complexas, foram as que mais cresceram no ano passado entre os setores industriais. Olha aí, foi um aumento de 11,5%. Eu queria que o senhor contasse para a gente quais foram os principais produtos aí desse segmento que mais cresceram aqui no país. Muito bem. Esse setor de alta tecnologia, que conta com esses bens mais sofisticados, né, dentro da indústria de transformação, alcançou cerca de 8 bilhões de dólares em 2024, né, foi o que mais cresceu, né, na indústria de transformação temos os média e baixa tecnologia, assim como alguns que eu citei aqui, mas esse resultado positivo dos bens de alta tecnologia foi influenciado por diversos produtos, né, eu cito aeronaves e partes, né, o Brasil possui uma indústria aeronáutica, né, uma indústria de destaque aí no mundo, esses itens, né, são aviões e partes e peças de aviões, cresceram 22,7% em exportação no ano passado. Foram quase 5 bilhões de dólares em exportação, e ele é o setor mais representativo nessa alta tecnologia, e o Brasil fornece aeronaves principalmente para os países de mais alta renda, né? Os Estados Unidos é o principal cliente, seguido da União Europeia. O Brasil exportou 36,2% a mais em aeronaves e partes para os Estados Unidos e mais de 21% de crescimento para a União Europeia. Eu cito também medicamentos que estão aqui dentro dessa categoria cresceram no ano passado, principalmente os medicamentos que contêm hormônios, como insulina, né? O Brasil exporta para a Europa, para o México, para os Estados Unidos. Temos também alguns instrumentos que chamamos de instrumentos de medida e verificação. São instrumentos de precisão, né? Como o nome diz, de medida, como medidas de pressão, de gases, hidrômetros, analisadores de temperatura também, né? Termômetros, que é usado. Tem mais diversas aplicações, desde automóveis, medidores, né, que vão em automóveis, em aeronaves, em máquinas e equipamentos, né? Então o Brasil exportou mais desses aparelhos, de 16% no ano passado, e foi para a Argentina, para o México, para Singapura, para o Chile, né? Então é um setor aí bastante diverso. Ou seja, isso fortalece muito a indústria nacional, né, diretor? E como que o governo tem contribuído aí para esses resultados? Bem, a gente temos várias ações, né, de comércio exterior, né, que facilitam e propiciam que as empresas exportem mais, né? Eu cito o Portal Único de Comércio Exterior, né? A gente procura desburocratizar, reduzir custos, né? Um grande programa, né, de inserção que facilita a inserção das empresas no comércio exterior. Temos programas como o drawback, né? Esses bens tecnológicos, eles usam em grande medida bens importados também, né? Então, o governo tem ações para desonerar a importação de insumos que são agregados nesses bens, né? E além de outros programas mais específicos de inserção de empresas no comércio exterior. E isso melhora para a indústria nacional e isso também melhora para a população, né? Assim, gera empregos de qualidade. O que mais, diretor? Em geral, as empresas que participam do comércio exterior, elas são maiores, elas empregam mais pessoas, elas remuneram melhor os trabalhadores e elas empregam pessoas e elas possuem a mão de obra mais qualificada. Eu cito aqui que no Brasil, cerca de 1% das firmas apenas exportam, só que elas empregam cerca de 15% da força de trabalho formal, né? Os salários, temos aqui uma pesquisa do Ministério da
do Indústria e Comércio Exterior, que mostram que os salários pagos pelos exportadores, elas são em média 40% até 120% maiores em relação às empresas que não exportam, que não estão na atividade exportadora. E cerca de 18% da mão de obra das empresas exportadoras possui o nível superior, em contraposição, cerca de 7% da mão de obra das empresas que não estão inseridas no comércio exterior, 7% elas não possuem ensino superior. Então, é mais emprego, mais renda, maiores salários, né, e uma qualificação maior desses trabalhadores. Excelente. Para finalizar, vamos falar aí dos planejamentos, dos planos do governo para os próximos anos, para a gente continuar aí expandindo a indústria nacional ainda mais. Eu cito aqui uma grande ação, né, que foi a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, né, no final do ano passado. Temos o trabalho agora de implementar, colocar o acordo efetivamente para gerar benefícios para o Brasil, né? Então, observamos que esses mercados de mais alta renda, os mercados mais maduros, eles costumam consumir produtos também mais tecnológicos. Então, na medida em que esse acordo vai facilitar a entrada de produtos e melhorar a competitividade da indústria brasileira na União Europeia, isso vai favorecer mais o setor industrial, né? Então, temos aqui expectativa de crescimento de PIB, investimento no Brasil, né? Aumento de exportação para esse mercado, né? Que é um mercado de 27 países, mais de 400 milhões de pessoas envolvidas aí. E também na medida em que vai reduzir o imposto de importação de insumos, máquinas que esse mercado produz, né? O mercado da União Europeia, também vai favorecer o investimento no Brasil. Nós temos a Política Nacional de Cultura Exportadora, né? Que ela tem a finalidade de difundir a cultura exportadora no Brasil e aumentar o número de empresas, né? Principalmente empresas de menor porte, que tem mais dificuldade, né? Que você tem mais custos, né? Você tem barreiras maiores para essas empresas, né? Então a gente procura fazer ações direcionadas para esse público, né? Temos uma aqui, a plataforma Brasil Mais Exportação, que é uma comunidade digital que conecta exportadores e prestadores de serviços, né, com as empresas de maneira mais fácil e rápida, né? Temos um programa de desoneração também que vai entrar aí, né, nesse ano, né, das exportações, né, para diminuir o que a gente chama de resíduo, né? As exportações, teoricamente, elas não têm impostos nenhum, mas alguns impostos que incidem na cadeia de produtos, eles podem se acumular. Então a gente vai procurar tirar esse resíduo para as empresas. E temos ações mais focadas também, como o programa Raízes no Comércio Exterior, que procura aumentar a participação de empreendedores e negros no comércio exterior por meio de incentivos, capacitação técnica, mentoria e redes de apoio. Temos ação Como Elas Exportam também, que é um programa que procura capacitar mulheres e líderes de empresas com habilidades técnicas para entrar no comércio exterior e atuar nesse mercado, para também ampliar a participação feminina no comércio exterior. Então esse é um resumo, né? Temos outras ações aqui também, né? Como eu citei aqui lá o Portal Único de Comércio Exterior, que o planejamento é terminar a parte da importação agora, que, como eu disse, a importação é importante também para a exportação, né? Mais de 50% das empresas que exportam também importam, né? E é preciso desonerar a produção, insumos, compra de máquinas. Então isso também favorece o setor industrial brasileiro. Ouvimos a entrevista do diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Erlon Brandão. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Essa é a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari. Ei, Luciano, boa tarde para você, para os ouvintes da Rádio Gov. Luciano, a gente vai dar destaque hoje na Voz do Brasil para o resultado do SISU, né? Eu sei que vocês já falaram disso hoje aqui no Assunto Federal. Do dia, né? É a notícia do dia. Né? Olha, é porque quando a gente fala de Enem, de SISU, a gente não está falando só dos 3 milhões e
vai pedrada aí de estudantes que se inscreveram, né, para participar do Enem, mas também das suas famílias, tem um impacto grande. E aí a gente teve hoje, então, o resultado do SISU, que esse ano tem a história do pé de meia licenciaturas, que é o estímulo que o governo está dando para os estudantes se inscreverem para a licenciatura, né? Para cursos de licenciatura. Essa ação foi bem rápida, né, Mari? O programa lançado rapidamente e já na primeira o SISU já tem o licenciatura. Já está valendo, e olha só, ele foi responsável por um aumento de 23% na procura por cursos de licenciatura, né? Foram quase 1.100.000 inscrições para cursos presenciais de licenciatura, porque, além de tudo, o pé de meia exige que seja um curso presencial. Cursos EAD, você não pode receber a bolsa do pé de meia. E que bolsa é essa? R$ 1.050 por mês para os estudantes, sendo que R$ 700 o estudante pode sacar e outros R$ 350 são depositados como poupança para serem sacados depois, né, o acumulado, depois que ele se formar como professor e aí ingressar para dar aula na rede pública de ensino. Então, é um programa todo amarrado para estimular que os alunos busquem se formar professores e depois atendam outros estudantes na rede pública de ensino. Então, esse é um dos destaques do SISU desse ano, Luciano. Maravilha, hein? Maravilha. E a gente vai falar também da história da deportação dos brasileiros que ocorreu dos Estados Unidos, né, para o Brasil no último fim de semana. O presidente Lula se reuniu hoje com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Deve se reunir novamente nos próximos dias para tratar desse assunto. E a gente vai contar na Voz do Brasil como ocorreu tudo isso no fim de semana, os brasileiros que foram deportados. O governo brasileiro mandou um avião da FAB para buscá-los em Manaus e levar até Belo Horizonte, que era o destino final da viagem de deportação, e também para recebê-los em condições dignas, né? Porque eles vieram dos Estados Unidos algemados. É aí que foi a confusão, né? Exatamente, se queixando de maus tratos. E é sempre bom lembrar que imigrante não é um criminoso, né? A gente fala em imigração ilegal e esse é um problema no mundo todo, né? O imigrante que ele tem um sonho com um país e ele quer entrar naquele país de qualquer forma. Às vezes ele tá fugindo de uma situação muito pior no país dele, de fome, de pobreza. Em outros países pode ser uma situação de guerra. Mas ele não é um criminoso, né? Então a gente não deveria tratá-los dessa maneira. Certo. E o governo brasileiro não compactua com isso, então a gente vai acompanhar ainda aí nos próximos dias como é que vai se desenrolar essa história da deportação dos imigrantes brasileiros. Até porque tem um acordo, né? Um protocolo aí entre Brasil e Estados Unidos, mesmo que haja deportação, não pode ser tratado como criminoso, né? Exatamente. Algemado, essas coisas. Mas enfim, vamos saber mais, né? A gente vai ver como é que vai ser a posição oficial do Brasil também ao longo dos próximos dias. Tá legal. 7h, em todas as rádios do país, estamos juntos, hein, Mari? Daqui a pouquinho eu e você. Até já. Sabe o que significa fazer o Enem e não se inscrever no ProUni? A brasileira segue na frente, está muito à frente das adversárias, vai cruzar a linha de chegada, vai vencer, vai vencer, vai vencer! Ela parou a poucos metros da linha de chegada. O que será que aconteceu? Seria como uma atleta desistir a poucos metros da linha de chegada. Não jogue seu esforço fora. Use a sua nota do Enem no ProUni para conquistar uma bolsa e fazer seu curso superior em uma instituição privada. As inscrições do ProUni vão de 24 a 28 de janeiro em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Momento Serviço. A Embratur lançou um edital de chamamento público para a seleção de projetos e eventos que impulsionam o turismo internacional no Brasil. Entre as áreas de atuação contempladas estão cultura e economia criativa. Vamos saber mais detalhes com Lademir Filipim. A iniciativa busca fortalecer a imagem do país no exterior, promover segmentos prioritários do setor e ampliar ações em mercados estratégicos, alinhando-se ao Plano Estratégico 2024-2027 da instituição.
Conforme o edital, as propostas devem demonstrar impacto em áreas como inovação, sustentabilidade, inclusão, como afroturismo, LGBTQIA+, e acessibilidade. O MICE, reuniões, incentivos, conferências e exposições. Entre as áreas de atuação contempladas estão cultura e economia criativa, gastronomia, turismo sustentável, turismo de negócios, diversidade, inovação tecnológica, entre outras, com inscrições abertas de janeiro a dezembro de 2025, exclusivamente pelo site patrocínio.embratur.com.br. Os projetos selecionados poderão receber até 60% do custo total de execução, desde que não ultrapassem o limite de R$200 mil, salvo exceções previstas no edital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E os pagamentos do Bolsa Família continuam amanhã para os beneficiários com o número de identificação social NIS 7. Vamos saber agora no Caixa Notícias. Caixa Notícias. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 28, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 7. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Agora, faltando 3 minutos para as 5 no horário de Brasília, mandar um alô especial aqui para a nossa ouvinte Elisângela Machado, que está lá em São Paulo, acompanhando o nosso assunto federal. Oi, Elisângela, obrigado pela companhia, hein? Vamos lá, pagamentos de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social começaram hoje. Vladimir Filipim volta para explicar o grupo que tem prioridade na ordem de pagamento. Vamos ouvir. As pessoas que recebem até um salário mínimo, R$ 1.518, têm prioridade na ordem de pagamento. Esse grupo vai ter o dinheiro depositado no prazo de 27 de janeiro a 7 de fevereiro. Para saber o dia que o dinheiro vai cair na conta, basta conferir o número final do cartão de benefício sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Para quem recebe até o mínimo, o calendário começa com os benefícios de final 1. Para as pessoas que ganham acima desse valor, o calendário inicia com benefícios terminados em 1 e 6. Os pagamentos acima de um salário mínimo estão marcados para o período de 3 a 7 de fevereiro. Os valores vão ter uma correção de 4,77% referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O reajuste deve ser pago integralmente aos segurados que já recebiam aposentadorias e pensões do INSS em 1º de fevereiro de 2024. As pessoas que começaram a receber o benefício após essa data vão ter aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago. Para conferir os valores, os beneficiários devem acessar o extrato de pagamento do aplicativo ou site Meu INSS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
É isso aí, estamos chegando ao final de nosso assunto federal. Quero convidar vocês a conhecer nossa página lá, radiogov.ebc.com.br. Tem muita coisa legal. Todas as informações que a gente passou aqui estão disponíveis lá, com gravações, com entrevistas, com chamadas sonoras, né? Às vezes as autoridades estão falando e aí você que é jornalista aí na sua emissora de rádio está precisando só dessa sonora, pode pegar lá também, tá legal? Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Amanhã, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.